A peste reduzira a população do Império Sacartes pela metade e o poder militar também havia declinado drasticamente. Leilins Hope Stronghold absorveu continuamente os nutrientes da ilha de Banks e cresceu cada vez mais próspero. No entanto, ele estimou que uma nova onda de poder iria surgir em breve. Os espíritos ligados à Terra e os espíritos Totem deveriam estar planejando algo enorme. Leilin acariciou seu queixo e ponderou. Os espíritos da ilha de Banks foram de fato carregados dos espíritos errantes das várias regiões. Sua força era um pouco limitada à área de onde vieram e ao conhecimento que possuíam. Leilin só havia matado os espíritos de pequenas tribos até agora, mesmo os mais fortes entre os totens contendo um fragmento de divindade. Mesmo que tal espírito possuísse um domínio, Leilin não temia nada. No entanto, o Império Sacartes tinha vários espíritos poderosos com força se aproximando do nível dos semideuses. Em seus próprios domínios, seus poderes seriam amplificados para colocá-los no mesmo nível dos verdadeiros deuses. Em poucas palavras, se Leilin entrasse nos limites do Império Sacartes, seria assolado até a morte por espíritos divinos. Pelo contrário, se esses espíritos ousassem se aventurar fora de seus domínios, eles teriam no máximo a força dos semideuses. Sua força se deterioraria nas vizinhanças de Hope Stronghold. Devido a essas condições, Leilin não estava ansioso para desafiá-los. Em vez disso, ele continuamente enfraquecia e corroía suas forças. Para ele, esses espíritos eram como animais enjaulados. Ele poderia enfraquecê-los facilmente com o poder da fé e dos exércitos mortais, então não havia necessidade de se apressar. Com a ajuda da peste, as forças de Leilin cresceram sem qualquer resistência, cortando seus oponentes como facas quentes através da manteiga. Havia até nativos ocasionais que haviam abandonado sua fé em seus espíritos totem e pediram entrada na fortaleza. Os próprios nobres de uma tribo abandonaram suas crenças para procurar abrigo. Afinal, Hope Stronghold representou a vida para os meros mortais. Fora dela, só se podia esperar pela morte. Sob tal imensa pressão, somente os mais zelosos adoradores dos totens não teriam vontade de se converter. Os espíritos não tinham solução alguma para o plano de Leilin. Dados seus poderes, os padres e clérigos que eles criaram seriam, no máximo, capazes de salvar uma pequena parte da nobreza. Os plebeus seriam deixados para morrer. O que era ainda mais desavergonhado era que o patógeno de Leilin poderia infectar uma pessoa mesmo depois de terem sido curados anteriormente. A ilha de Banks agora se transformara em uma ilha de peste. Os nativos que não obedeciam a Leilin só podiam se esconder nos cantos da cidade ou nos altares, esperando a inevitável peste atacar. Uma vez que a maioria deles abandonou sua fé, os espíritos do totem e os espíritos ligados à terra seriam um bando de patos sentados. Um semideus não podia sustentar sua força divina nas costas de fanáticos, sacerdotes e nobres. Sua magia sagrada diminuiria, fazendo com que mais pessoas morressem. Era um ciclo vicioso. À medida que diminuía o controle sobre os fiéis, o domínio de seus poderes diminuía. Agora, a influência de Leilin se espalhou para quase um quarto da ilha. Embora tenha começado na esquina de uma região, os espíritos do totem do Império não puderam fazer nada a respeito. Enquanto isso, a influência de Leilin só cresceu mais a cada dia que passava. Leilin sentiu que nem precisava atacá-los pessoalmente. Os espíritos regionais seriam extintos puramente devido à falta de adoradores. Por outro lado, não era como se esses espíritos não tivessem contramedidas contra ele. Embora as batalhas em larga escala fossem impossíveis desde o início da praga, elas haviam passado por oráculos como estratégia para impedir que os nativos se mudassem para Leilin. Eles estavam espalhando rumores de que foi o próprio Leilin quem espalhou a peste, que ironicamente era a verdade. A serpente gigante do ocidente desenterrou cruelmente os corações de nosso povo, usando seu sangue fresco para fazer um sacrifício ao mal.
É assim que este demônio de uma peste nasceu. Os diabos de pele clara nunca vieram com boas intenções. Eles cobiçam nossas riquezas e terras férteis, e estão até preparados para usar nossas vidas em fazer as ordens de seus deuses. Tais rumores eram muito comuns na ilha de Banks, alguns até circulando dentro de Hope Stronghold. No entanto, foi precisamente a partir dessas ações que Leilin detectou algo anormal. A vida e a reprodução são os desejos mais primordiais dos seres vivos. A força desse desejo deixa até os deuses maravilhados. Ele olhou para a animada fortaleza forte e sorriu largamente. O desejo de viver é muito maior do que o desejo de reproduzir. Mesmo se eu proclame que estou realmente matando os nativos e usando sua carne e sangue para ritos de sacrifício, eles ainda têm uma forte vontade de viver. Enquanto eles puderem se submeter ao meu batismo e se livrar da praga, ainda haverá muitos nativos que virão. Antes que os deuses encontrem um antídoto para essa praga, esta situação será irreversível. Quanto aos rumores, eles podem, no máximo, aumentar a carga de trabalho de Tiff e da igreja. O patógeno inventado por Leilin era apoiado por sua habilidade como magos e pelo poder das linhagens de outro mundo. Além disso, só foi eficaz nos nativos. Era quase impossível para aqueles deuses encontrarem uma cura para isso. Todo-Poderoso Senhor, você é a cobra colossal que devorará o mundo, a portadora do massacre. Um dia, você se transformará nas estrelas no céu. Tiff entrou por uma grande porta atrás de Leilin, vestida com roupas brancas imaculadas. Nesse vasto e ilimitado mundo, Leilin havia finalmente estabelecido uma igreja com um cronograma adequado. Batalha e conquista constantes haviam dado a ele um grande número de fiéis, e os acólitos tinham sido submetidos também ao batismo. Eles agora estavam equipados para realizar sua licitação. Ele dera a Tiff um grupo de clérigos e colocara um membro de sua própria família encarregado da administração, o que resultava em imensa gratidão de ambas as partes. Além disso, ele tinha uma base de fanáticos em grande número e uma igreja. Todo o resto se encaixaria. Leilin tinha chamado a Igreja da Serpente Colossal, com a imagem de um Targaryen como a insígnia. Tiff estava cuidando das sagradas escrituras e coisas do tipo. Dado que ele tinha sido infundido com a força vital de Leilin e foi o segundo lendário da igreja, ele naturalmente foi apontado como o Papa. Com as contribuições de Tiff em nutrir os acólitos, a posição era dele mesmo assim. Isso estava de acordo com os planos de Leilin, e Isabel nunca brigaria por essa posição. O que é isso? Leilin se virou, a ocasional imponente aura irradiando de seu corpo. Já capturamos alguns suspeitos espalhando rumores para manchar sua reputação. Embora Tiff tivesse uma ideia do maior estratagema de jogo, nem ele nem Leilin admitiram abertamente. Em casos como este, a menos que eles pegassem o próprio agressor no ato de espalhar o patógeno, que evidência seria suficiente? Quanto à cura e água benta, eles poderiam justificá-lo dizendo que a força divina de Leilin contrariava o patógeno. Ele não tinha cultivado os domínios e divindades da peste e da doença de qualquer maneira, então ele não tinha medo de uma investigação. Verdade seja dita, se os deuses tentassem chegar ao fundo disso, a deusa das pragas se tornaria um bode expiatório para Leilin. Quem pediu a ela para gostar de fazer coisas maliciosas como espalhar pragas e doenças em primeiro lugar? Uma epidemia não apoiada por poderes divinos era inédita no mundo dos deuses, onde tal coisa implicava acender a divindade naquele mesmo domínio. Afinal, o que Leilin fez veio de outro mundo. Todo-Poderoso Senhor, devemos puni-los? Perguntou Tiff em voz baixa. A punição seria naturalmente a vida deles. Afinal, Tiff tinha sido originalmente do mundo das trevas, e tinha feito inúmeras coisas como esta. Até mesmo o mais puro dos bons deuses tinha pessoas na igreja realizando seus atos sujos. Tiff, a voz de Leilin era extremamente gentil, mas carregava uma dignidade que não podia ser contestada. Tiff endureceu e ouviu seriamente.
A igreja é aberta e acima do quadro. Nós concederemos um julgamento justo até mesmo para aqueles ratos vis da escuridão, especialmente em tais assuntos. Eu entendo. Tiff colocou seu melhor rosto de pensamento e saiu respeitosamente. O significado de Lenin era para ele condená-los de seus crimes imediatamente, apenas publicamente. Ele não podia enganar os sábios e as pessoas inteligentes, mas e daí? Em todas as épocas, os plebeus constituíam a maior parte da população. Tornando oficial a prisão, e substanciando-a com alguma prova, Lenin poderia usar seu governo para condená-los. Ele e a igreja precisavam de um pano branco para se cobrir, e se eles descartassem as pessoas às escondidas, isso levaria a mais rumores. No entanto, se o prestígio e a reputação dele aumentassem, aquelas pessoas que conseguissem enxergar além dos estratagemas não conseguiriam mais superar essa onda crescente. Às vezes, a superficialidade era extremamente importante. Com seus tesouros de dados e memórias, Lenin estava muito à frente dos deuses da ilha de Banks para controlar os corações dos outros. Vários dias depois, o julgamento começou sob o olhar atento das pessoas, que se apressaram para assistir à cena. Tiff não os pressionou para admitir seus crimes, em vez de acusá-los de manchar o santo nome causando desconfiança entre os adoradores. Isso causou um enorme burburinho entre as pessoas reunidas.